Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Alan. Sim, o Alan. Do Alan e o Alan, autor desse livro aqui, ó. A Voz do Autista. Sim, a voz do autista. Mas por que, Alan, você escolheu esse tema? A voz do autista, esse título, a voz do autista, não a voz do autista. Sabe por que eu escolhi? Porque se eu tivesse colocado a voz de um autista, seria só de mim. Mas eu preferi, e deixa eu explicar para você. Antes de lançar este meu primeiro trabalho, quando eu comecei a escrever a minha história, eu já tinha começado a pensar no título. Uma vez eu pensei assim, qual título colocar? Aí me veio na mente, a voz do autista. Comecei a pesquisar, vai, e não achei nada, nenhum título de livro. Resolvi dar o meu. Então, aqui tá o meu livro, A Voz do Autista. Mas, Alan, que capa bonita, sim, perfeito. Mas aqui, vê se não combina. Aqui, olha só, capa. E aqui, cordão. Combina tudo. E aqui tá o meu, tá? Aqui tá o meu, cordão. Mas uma coisa eu falo pra vocês, meus queridos amigos. Eu estou aqui por um propósito. Um propósito. Neste material, eu conto toda a minha história. Aqui, ó. Perdão. Olha só pra vocês verem que chique, tá? Que chique! Olha só! Vocês estão perdendo, tá? Quem não adquiriu, tá perdendo. Outra coisa. Aqui, prefácio de uma amiga minha que me atendeu. Uma psicóloga muito querida. E depois eu vou ver se faço convite para ela fazer uma live junto comigo. Outra situação, a parte da introdução. Mas você quer saber algo melhor? Aqui começa o início da jornada. A minha história de superação. Mas vamos lá. Eu nasci numa família humilde e simples. Eu nasci na cidade de Contagem, Minas Gerais, no dia 19 de 3 de 1994. O que se comemora nessa data? Dia de São José. Nasci no dia de São José, no Hospital São José, sou filho de José. E muitas pessoas falam comigo, você deu sorte, você poderia se chamar José, mas não. Eu me chamo Alan. Mas eu fui criado em Belo Horizonte. Por isso que às vezes eu falo que sou de BH. Mas não, eu nasci em Contagem, então eu sou de Contagem. Sou de Contagem, Minas Gerais. E quando eu era criança, eu, minha irmã e meus primos, a gente gostava muito de brincar de hospital, de igreja. Tinha algumas brincadeiras que a gente não esquece, né? Pega, pau na lata, cobra cega, esconde. E muitos vai. Ah, eu já ia me esquecendo. Eu também, de vez em quando, brincava de motorista com um amigo meu. Com um amigo meu de infância. E toda vez que a gente tinha brincado de motorista, ele falava comigo, Alan, você vai ser o motorista. Mas outra coisa que eu falo com vocês. Vocês querem saber mais ainda? Então, aí que eu vou contar mais pra vocês. Quando a gente brincava de hospital, muitos deles geralmente falavam comigo assim, Alan, o que você quer ser quando crescer? E no livro eu conto toda a minha história, tá bom? E você vai ter que comprar. Mas eu vou contar um pouquinho mais ainda. Quando a gente brincava de hospital, a gente denominava, olha, você vai ser... A gente perguntava, quem vai ser
É recepcionista, né? Porque o hospital tem recepção. Quem vai ser o motorista da ambulância? Quem vai ser o farmacêutico? Quem vai ser o técnico de enfermagem? Quem vai ser o anestesiologista? E de vez em quando eles falam assim, Alan, você quer ser o nosso cirurgião? Eu falei assim, ué, se não tem ninguém, alguém tem que ser o cirurgião. Sim, eu quero o escolhido para ser cirurgião. Aí que surgiu o foco, né? O hiperfoco dentro em si da área da saúde. A gente brincava muito de hospital, a gente brincava de várias coisas. Mas saindo de Belo Horizonte, depois eu fui mudar para São Paulo. Na cidade de Engenheiro Coelho. Sim. Estudei por lá alguns anos. Depois de lá, eu me mudei para a cidade de Itaiobeiras, Minas Gerais, lá no norte de Minas, quase próximo da Bahia. Depois de lá, eu e a minha família nos mudamos para Montes Claros, Minas Gerais. Em Montes Claros, Minas Gerais, eu descobri mais outra coisa. Eu andei pesquisando e ouvi falar muito do curso de instrumentação cirúrgica. Foi aí também que aproximou meu pai ainda do meu hiperfoco. Porque se eu brincava de cirurgião, por que eu também não poderia brincar de... Se eu brincava de cirurgião, por que eu não poderia simplesmente fazer um curso dentro da área da saúde? Fiz um curso de instrumentação cirúrgica. Sim. E depois, sabe o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar bastante e depois de Montes Claros eu me mudei pra lá, Minas Gerais. Fiquei um monte de tempo lá, estudei no colégio interno, gostei bastante, mas eu não me adaptei. E no ano de 2014 voltei pra minha família, ano de Copa, né? Ano de Copa, ano de futebol, mas isso não vem ao caso. No ano de 2015 eu voltei pra Lavras. Estudei um pouquinho lá também. Fiquei um ano, mas depois eu voltei pra minha família. Beleza. Pesquisa vai, voltei. Falei, pensei comigo, vou fazer serviço social. Comecei, mas eu vi que não era pra mim. Ah, eu tava me esquecendo. Em 2015 eu comecei a fazer administração, mas depois eu vi que não era pra mim. Eu não me adaptei tanto em administração quanto serviço social. Eu vi que essas duas áreas, mesmo serviço social estando dentro da área da saúde, eu vi que essas duas áreas não eram pra mim. E depois eu conversando com uma amiga minha que é instrumentadora cirúrgica, hoje ela é formada em fisioterapia. Eu tenho muito orgulho de ter alguns amigos, principalmente essa que é uma das minhas melhores amigas. Ela falou assim, Alan, por que você não faz técnico de enfermagem? Fiz técnico de enfermagem, hoje sou formado em técnico de enfermagem e instrumentação cirúrgica. Os dois são técnicos que eu tenho. E por aí vai. Fiz todos os meus estágios nas duas áreas e gostei bastante. Mas aqui também não vem ao caso contar um pouquinho. Mas depois, se você quiser, você pode me perguntar, Alan, o que você fazia na sua área? Você pode me perguntar. Mas, e uma coisa que eu falo assim com vocês. Sabe quando que eu comecei a escrever este material aqui? Em 2022. Ele só foi lançado ano passado. Mas eu resolvi escolher esse título aqui, porque quando eu mostrei para uma amiga minha, ela falou assim, Alan, bonito. E todos eles gostaram. Porque viram identificação. Eu uso isso daqui, esse tema, esse título, porque eu que escolhi. Porque eu, fazendo isso daqui, eu tô dando uma voz aos meus amigos.
Eu estou dando voz para aquelas pessoas que estão comigo e estão também, às vezes, buscando dar voz, só que às vezes não tem espaço. Mas eu estou dando voz a elas através desse simples material. Mas uma coisa eu te falo, tá? Aqui, nem falando toda a minha história, mas a parte prática do que a mídia mostra. A mídia mostra muito a teoria, só que a família vive a prática. E você quer saber mais? Esse livro aqui, quando eu lancei a proposta, era uma editora de público feminino. E a dona da editora perguntou para mim se ela... por que você quer lançar com a gente? Eu falei assim, olha, em todo canto que você for vai ter um autista. Seja ela mãe, a avó, filha, tia, prima, ou até mesmo uma criança. Em todo canto que for vai ter uma autista. E eu ainda falei com ela assim, que aqueles que chegam para mim e falam que não tem limitação é mentiroso, porque todo mundo tem sua limitação e cada um sabe vencer a sua limitação. A minha limitação não é a mesma do João, não é a mesma do Lucas, não é a mesma do José, não é a mesma do Ricardo. A minha limitação, só eu consigo vencer ela. E uma coisa eu também te falo, tá? Um dia eu assisti uma palestra onde o palestrante estava falando assim: como que você quer ter sucesso sendo que você tem as ideias e a galera não compra? Meu querido amigo, meu querido ouvinte, como que você quer ter sucesso sendo que você tem as ideias e a povo não compra? A gente precisa jogar as ideias e a galera comprar. Para aí sim a gente ter sucesso. A gente precisa ter sucesso. Eu estou em busca do meu sucesso. Eu sei que no momento certo Deus vai mandar pessoas para me ajudar. Mas quando eu falo de inclusão, eu não falo só da inclusão nas escolas. Porque a Bíblia tem vários exemplos de inclusão. Sim. Quando as pessoas estavam com Jesus, as pessoas estavam sendo incluídas por Ele. Mas eu luto pela inclusão, assim, de modo geral. Eu luto pela inclusão de nós, da comunidade neurodivergente, ou seja, de nós autistas. Principalmente da comunidade neurodivergente. Em hospitais. Em escolas. Em empresa. Até mesmo em igreja. Em todos os lugares. Vai ter pessoas com esse cordão. Mas não significa nada que ela vai chegar com o cordão. Ela pode simplesmente chegar sem cordão e falar: eu sou autista. Se ela não tiver com cordão, você vai identificá-la de várias formas. Esse aqui é o nosso cordão de quebra-cabeça. Mas se tiver o girassol, é deficiência oculta. Sim. Mas também, quando eu falo do preconceito, eu falo assim do preconceito de modo geral. Porque eu poderia simplesmente falar para você, meu querido amigo, meu querido leitor, meu querido ouvinte, você que está me assistindo agora. Eu poderia simplesmente falar o preconceito contra os neurodivergentes. Você já ouviu falar do termo capacitismo?
Se você ainda não ouviu falar desse termo, você comece a estudar. Porque isso tem a ver muito com o que eu vou falar agora. O capacitismo é um preconceito contra as pessoas com deficiência. Se você comete o preconceito ou se você está julgando, você já está errando. Você já está errando. A gente tem que buscar vencer. E falar sobre esse tema do preconceito não é bom. Não é bom. Mas é necessário. Sabe por que é necessário? Não significa nada, o que eu passei você vai passar. Mas eu já sofri por isso. E tenho sofrido. Sofro bastante também ultimamente. A gente sabe, não é fácil, mas a gente tem que lutar pelo preconceito. E quando eu falo preconceito, eu falo de modo geral. Por quê? Dentro da comunidade LGBTQIA+, dentro da comunidade contra o racismo, em todo lugar vai ter uma pessoa da comunidade neurodivergente. Em todo lugar. E uma coisa eu te falo, tá? Respeito é bom. E todo mundo gosta. E antes de você fazer algum tipo de capacitismo, ou até mesmo preconceito contra as outras comunidades, eu convido a você que está me assistindo neste exato momento. Você, querido amigo, você, querido ouvinte, querido leitor, eu convido a você a se colocar no nosso lugar e a se colocar no seu lugar. Também tem empatia. Porque quando nós autistas a gente fala que gosta, a gente gosta mesmo de verdade. E quando a gente sente de verdade. Por que eu convido você a se colocar no nosso lugar? Para você pensar, poxa, o que eu estou fazendo com eles? Eu poderia simplesmente estar ali. Mas por isso eu convido você a se colocar no seu lugar. Ou até mesmo no nosso lugar e pensar, o que eu estou fazendo é correto? Porque se não for correto, aí eu convido você a pensar diferente no que você está falando. Sabe por quê? As palavras doem. As palavras doem. Talvez no momento que você for, que a gente ouvir, né? Ela não vai nos afetar, mas depois ela vai acabar nos afetando. Então, antes de você falar alguma coisa, pense muito bem no que você vai falar. Pense muito bem no que você vai falar. Antes de falar, se coloque no lugar do outro. Esse é o meu recado de hoje para você. Até a próxima. Fiquem com Deus.